mandei no grupo da Metrosul. Se quiserem enviar para alguém, já tá pronto no WhatsApp para enviar. São 9h03. Vamos esperar mais 2 minutos? Ok, Valdir, como quiser. Aproveitar para... Bom dia, Lígia. Aproveitar para dar um bom dia também para o seu Teston, que provavelmente já está nos ouvindo. Em boa companhia da Dona Meadows. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom. Eu estou trabalhando, mas estou acompanhando a aula, tá? Sem problema, fica tranquilo. Tá bom, Lígia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um irmão aqui que só tem a letra J. Quem será que é? É o James. Ah, o James. É o James, Valdir. Ele entra só com a letra J. É o James e a esposa, que o James me perdoe, mas eu sempre esqueço o nome dela. Tá certo. Vamos combinar, Valdir, aquela coisa do crachá, não? Era boa, né? Bom, são 9h05. Ô, Valdir, seu microfone. Isso, ok. São 9h05. Nós podemos iniciar o nosso estudo desse domingo. Vamos começar com uma oração. Grandioso Deus e Pai, lhe agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos permite estarmos reunidos para, daqui a pouco, prestar um culto de adoração ao Senhor. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos redimiu através do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Queremos, nesse momento, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas. Muitas vezes nós tropeçamos, mas o Senhor nos sustenta com a sua mão poderosa e através da tua palavra e através dos irmãos em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos a continuarmos firmes nesta caminhada rumo à salvação. Obrigado, ó Pai, por esse momento que nós podemos estudar a tua palavra, que o Espírito Santo nos oriente, para que nós possamos aprender de Ti, ó Pai Celestial, que tudo que for dito nesta manhã seja sempre para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos aplicar na nossa própria vida tudo aquilo que o Senhor nos mostra através da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu vou compartilhar a tela para nós iniciarmos. Vamos ver se eu consigo aqui. Compartilhando. Então, irmãos, nós interrompemos no domingo passado, no versículo 14 do capítulo 20, nós estamos no capítulo 20, interrompemos aí, o último versículo lido foi o versículo 13, que nós vimos
o aprisionamento do profeta Jeremias. Pazur prendeu Jeremias, ele foi ridicularizado, ele se lamentou, conversou com Deus naquela noite que ele esteve preso, e Deus o fortaleceu e falou para ele que ele deveria continuar firme, porque o Senhor estava com ele. Nós vemos isso no versículo 11, que ele mesmo diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Então Jeremias sai fortalecido a partir do momento que tem um encontro com Deus. E agora nós vamos ver a partir do versículo 14. E eu coloquei essa imagem, irmãos, de uma montanha russa, para simbolizar os momentos agora que Jeremias vai passar. Nós veremos nesses próximos versículos que Jeremias se comporta como muitas vezes nós nos comportamos, uma certa instabilidade. No mesmo instante que estamos louvando, muitas vezes estamos nos lamentando, muitas vezes caímos no pecado. Então essa é a instabilidade humana, a inconsistência do ser humano que nos persegue dia após dia. Ele estava no topo da confiança, como nós vimos nos versículos passados, né? Nos últimos versículos. Ele estava muito confiante, estava jubiloso, agradecendo a Deus porque ele sabia que Deus estava com ele. Mas repentinamente ele desce para a profundidade de um abismo. Essa é a impressão que nós temos, que ele está caindo para um abismo. Ele deixa de ver por alguns instantes o amor, a graça, a misericórdia de Deus e começa a ver só coisas ruins, desgraça, destruição. Começa a ficar, como vamos dizer assim, deprimido e vê os insultos contra ele. Ele se esquece rapidamente de toda a promessa de Deus e que ele sairia vencedor diante dos inimigos. Ele viu a prometida proteção de Deus, mas também ele vê o povo sendo enganado. E esse engano do povo impedia que o povo de Judá enxergasse que, se não se arrepender, preço alto. Isso causa um sofrimento muito grande em Jeremias. O amor de Jeremias pelo povo leva ele a um sofrimento grande. Ele já havia colocado o que ele havia visto lá em vários capítulos atrás, né? No capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 14. Nós vamos ler somente o capítulo 14, os versículos 13 e 14. Quando ele disse: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Então, Jeremias profetizava a palavra de Deus, falava do que aconteceria ao povo, mas o povo não lhe dava pelo seguinte: falsos profetas só anunciavam coisas boas, iam contra o que Jeremias falava. E o povo não dava ouvidos a Jeremias. Isso levava Jeremias a um grande sofrimento. Ele sofria pelo povo, porque todo castigo que Deus falou seria, ele tinha convicção disso, porque Deus falava com ele. Veja aí o capítulo 19, versículo 15. No final do capítulo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Então o povo dava crédito
aos falsos profetas. E Jeremias ouvia a palavra do Senhor e falava com Deus. Recebia de Deus toda a profecia que ele profetizava ao povo. E o povo não dava ouvidos. E com isso, sofria muito. Era um sofrimento muito grande. E ele fica deixando claro para todos nós, né, e para aquelas pessoas, que não era o momento de se alegrar, celebrar, como se tudo estivesse bem. Jeremias anunciou a mensagem de condenação. Nós já vimos o capítulo 16, no versículo de 1 a 10. Nós não vamos ler novamente esses versículos, mas ele já havia deixado bem claro que Deus tomaria providência contra o pecado do povo, contra a rebelião, a rebeldia do povo de Judá, porque adoravam falsos deuses, abandonaram o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Tudo isso nós de 1 a 10, toda essa profecia de Jeremias. De manhã, ele ouviria clamor e ao meio-dia gritaria. Olha aí no versículo 16 do capítulo 20. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Então, Jeremias estava consciente que ele iria presenciar todo esse sofrimento. Jeremias sofre. Por quê? Porque ele vê que o povo não se atentava para o que ele dizia e não entendia o horror que iria acontecer com o povo, as coisas que viriam. Melhor seria não ter nascido a ter que contemplar morte, sofrimento e massacre. Olha o que ele fala aí no capítulo 20, versículo 18. Por que saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então nós vemos toda a lamentação de Jeremias, por causa do sofrimento que ele iria presenciar. Se nós pegarmos aí no versículo 14 do capítulo 20, ele começa dizendo: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja este homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Então, Jeremias está lamentando, porque ele vai presenciar todas essas coisas, e ele vai sofrer muito com isso. O povo continuava vivendo como se nada tivesse acontecendo, como se tudo estivesse correndo normalmente. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas estavam rejeitando todos os alertas de Deus, que foi profetizado por Jeremias. Lá no capítulo 13, vamos ler do versículo 22 a 27. Jeremias falando ao povo, 22 a 27, diz o seguinte: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Então vocês podem fazer o bem se já estão acostumados a fazer o mal, pelo que o espalharei como restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim, também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber,
os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então o Senhor, através de Jeremias, manda um aviso para o povo de Judá, Jerusalém. E aí nós terminamos o capítulo 20. Vamos agora dar sequência no capítulo 21. E nós vamos ver as 3 frentes da guerra. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é bondoso, ele é paciente, e é longânimo, né? Por isso ele antecipou para Jeremias os desdobramentos das ações dos reis futuros de Judá e as justificativas da sua decisão de punir a nação. E Deus vai antecipar para Jeremias tudo aquilo que vai acontecer num futuro breve. Por que ele está punindo a nação e os príncipes e os reis de Judá? Jeremias profetizou claramente que a Babilônia é a potência militar que viria do norte para conquistar Judá. Nós acabamos de ver isso no capítulo 20, versículos 4 a 6. Deus conhecia a natureza que era questionadora, né, do povo de Judá e de que os castigaria por não se apresentarem um arrependimento sincero. Eles não apresentavam um arrependimento sincero, né? Eles questionavam a Deus e não se arrependiam. Eles se apoiavam por serem, né, povo de Deus e que era obrigação de Deus protegê-los. Então, o povo de Israel se apegava nesse fato. Por serem povo de Deus, acreditavam que Deus tinha a obrigação de proteger o povo dele. Vejamos as evidências da paciência de Deus e também da falta de arrependimento do povo nesse capítulo 21. Vamos ver os atos de Deus e as respostas do povo de Israel. Olha lá, Deus faz apelo para o arrependimento. Isso nós vimos lá no capítulo 3, versículo 13 e 14. E o que o povo responde? Confessa seus pecados, mas não muda seu estilo de vida. Continua da mesma forma. Também no capítulo 3, versículo 22 a 25. Então, nós estamos vendo a correlação entre os acontecimentos. Jeremias profetiza, falando da vontade de Deus, dos apelos que Deus faz ao povo e como o povo se comporta. Deus castiga por fome. Nós vimos isso no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Judá culpa a Deus e exige uma atitude dele. Também no capítulo 14, versículos 19 a 22. Deus castiga através da guerra. Nós vamos ver isso agora no capítulo 21, versículos 5 e 6. E Judá pede que Deus atue e os proteja. Capítulo 21, versículos de 1 a 2. Então, vamos começar a ler os versículos do capítulo 21. Primeiro, os versículos de 1 a 7. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor.
Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos dessa cidade restarem, da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-ã a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Então, nós vemos aqui, Zedequias envia pessoas para falar com Jeremias e fala, por que Deus está fazendo isso contra nós? Né? Por que Nabucodonosor vai nos invadir? Fale com ele para que ele veja se pode retroceder essas coisas. Né? Quando diz aqui, bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então, ele vai lá e faz um pedido. Né? Fala, por que está guerrando contra nós? É como se eles estivessem dizendo, nós não fizemos nada e agora a Babilônia vem contra nós. Pede para Deus tomar providência. Zedequias queria que Deus salvasse ele e o povo da destruição, através de um ato maravilhoso. Né? Então, segundo todas as suas maravilhas, e faça retirar-se de nós. Então, fala que Deus tem que nos proteger. Queriam ser protegidos, mas eles não queriam se arrepender. Eles queriam ser salvos, mas queriam manter seus pecados. Continuavam da mesma forma. Jeremias vinha profetizando, pregando para eles, se arrependam, e eles não mudavam de atitude. Podemos ver 2 erros gravíssimos no pensamento do rei Zedequias. Nessa leitura, nós podemos ver 2 erros bem graves. Procura transformar Deus em um doador generoso, né? Que tira o ser humano da desgraça, querendo ordenar a Deus o que fazer, e não adorar a Deus como Deus deve ser adorado. E também não guardavam os mandamentos de Deus. Então, esse é um erro grande de Zedequias. Colocar Deus como servo, como aquele que tem que fazer todas as coisas pelo povo. E quis procurar Deus somente no momento de dificuldade. Se esqueciam de manter um relacionamento constante. Não eram agradecidos ao Senhor. Porque se fossem agradecidos, não teriam se voltado para falsos deuses, não teriam se deixar influenciar pelos povos que moravam ao lado deles e que adoravam outros deuses. Mas Israel se deixou influenciar por essas pessoas, por esses povos, e começaram a adorar outros deuses. Deus derrama a bênção a cada momento sobre a vida de cada um de nós. Nós temos que ser agradecidos a Deus pelo que Ele é, e não por causa das bênçãos e das coisas que Ele faz. Ele é bondoso, e nós temos que agradecer por tudo, né? Manter um relacionamento sincero com Deus. E nós vemos aqui nessa passagem, nos versículos de 1 a 7, que eles estavam preocupados com a segurança deles, né? Não estavam se arrependendo dos seus pecados. Então, são essas 2 coisas que Zedequias nos mostra que foram coisas gravíssimas, erros graves. Só procuraram a Deus no momento de dificuldade e não obedeciam os mandamentos de Deus, tá certo? E não mantinham um relacionamento sincero com Deus. No versículo 8 a 10, nós temos a guerra contra o povo. Vamos ler. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal, e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia,
e este a queimará. Então, Deus está deixando bem claro para o povo de Israel, né? O rei Zedequias e todo o povo. Primeiro, no versículo 5, ele já havia deixado claro que quem vai estar pelejando contra o povo é o próprio Deus. Deus está irado, está indignado. Então, fique claro para o povo de Judá que quem está pelejando, na verdade, contra eles, não é o rei Nabucodonosor, é o próprio Deus. Deus vai estar castigando eles. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, dá duas opções ao povo. Olha aí no versículo 8. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Fica à disposição de vocês. O que ficar nessa cidade, quem optar em ficar na cidade, vai morrer. A espada, a fome ou de peste. Mas a segunda opção é sair e se render aos caldeus. Que aí você vai viver e a sua vida será como despojo. Despojo de guerra era recompensa para os vencedores de uma batalha. Então, a pessoa não tinha nada que entregar, ele ia sair de mão abanando para se render ao rei Nabucodonosor, aos caldeus. Mas a vida dele seria esse próprio despojo. Ele seria escravo lá na Babilônia, né? Ele se colocaria à disposição de Nabucodonosor, para aquilo que Nabucodonosor quisesse fazer com ele. Então, Deus dá essas duas opções. E quem teria que falar isso para o povo? Jeremias. Só que numa guerra, um desertor, ele é punido, né? É ridicularizado. Se a pessoa está numa guerra e deserta da guerra, ele pode sofrer até uma pena de morte. Uma proposta difícil para Jeremias apresentar, né? Não é fácil, não. Uma coisa difícil. Na sua benignidade, como eu falei, Deus oferece a opção de escolha. Nós vimos aí no versículo 8 e 9. Numa guerra, quem insinua se render ou divulgar que o inimigo vai vencer é considerado um traidor. Apesar da mensagem vir de Deus, o povo não atendeu prontamente ao aviso. Então, quando Jeremias teve que dar essa mensagem para o povo, né, ele foi mal visto. Por quê? Ele está insinuando que a Babilônia já iria vencer a guerra, que a melhor coisa que eles podiam fazer era se render ou, se não se rendesse, morrer. Imagina o rei de uma nação naquela época e o povo ouvindo isso, ouvindo essas palavras de uma pessoa. Esse é um desertor, esse já saiu vencido. É mentira dele, vamos lutar. E muitos morreram nessa batalha. Deus reafirma sua decisão de punição e o que irá ocorrer. Então, Jeremias voltou a falar. Olha no versículo 10. Pois voltei o rosto contra essa cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Então, Deus, através de Jeremias, deixa bem claro, né, que o que vai acontecer. Jeremias fala, mas eles já não davam crédito a Jeremias e continuam não acreditando. Jeremias anunciou os planos de Deus porque ele estava convicto. Ele sabia que Deus falava com ele. E ele estava convicto que não adiantaria resistir aos invasores. Porque, na realidade, os invasores estavam sendo usados por Deus para punir o povo de Israel. Ele era convicto que Deus cumpriria o que prometeu. Né? Porque o povo não se arrependia do pecado, o povo continuava da mesma forma. O inimigo era somente um instrumento na mão de Deus. Com o objetivo do quê? De purificar a nação. Esse é o propósito de Deus, purificar a nação. No versículo 11 a 14,
nós vamos ver agora a guerra contra a casa do rei. Versículo 11. À casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo se acenda, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó morada do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Então, Deus fala, nem a casa do rei será poupada, nem ninguém será poupado. Todos sofrerão através da mão do Senhor. Os descendentes do rei Davi serão punidos. Então, Jeremias está antecipando tudo que vai acontecer por causa das injustiças que eles praticavam. Isso ficou claro para nós no versículo 11 e no versículo 12, quando diz assim, ó, a casa do rei de Judá dirás, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Então, nós vemos aqui que o rei e a casa do rei, a corte, né, os seus ministros, aqueles que estavam ao lado do rei, só praticavam coisas iníquas e não julgavam com justiça, praticavam o mal. E Deus está alertando, vocês também serão castigados. O rei, sua família, seus conselheiros, toda a corte, eles agiam como se não fossem ser atingidos. Eles acreditavam que estavam seguros. Nós vimos isso aí nos versículos 13 e 14. Eles achavam que estavam tudo bem. E por isso eles continuavam cometendo os mesmos pecados, sem se arrependerem também. Nós também já havíamos visto o alerta de Jeremias lá no capítulo 5, do versículo 25 a 29, alertando os reis de Israel, né, que eles deveriam se arrepender também. E aí nós temos, no capítulo 22 agora, os reis da descendência de Davi que não ficarão impunes. Então Jeremias profetizou contra os reis de Israel, né, de Judá, da casa de Judá, e vai mostrar agora por que eles não ficarão impunes. Então ele vai começar a falar, e no capítulo 22, sobre isso. Um alerta geral foi dado a todos os futuros reis de Judá. Governem de acordo com a palavra de Deus, para não serem punidos. Veja versículo 3 assim. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais os estrangeiros, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se de veras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Percebem, irmãos? Deus está sempre alertando. Ele não pune as pessoas sem dar um aviso prévio, sem mostrar aonde está o erro. A palavra de Deus nos mostra
constantemente o que devemos fazer no dia a dia para sermos abençoados pelo Senhor. Ele nos dá muitas bênçãos materiais, mesmo para os bons e os maus. Não podemos nos esquecer disso. Mas a bênção espiritual maior, ele só dá para aqueles que seguem os seus preceitos, ou seja, para aquelas pessoas que procuram andar de acordo com a palavra do Senhor, né? Que se arrependem muitas vezes quando pecam, e aí sim, essas pessoas serão abençoadas espiritualmente com a vida eterna ao lado de Deus. E Deus está sempre nos alertando, assim como ele alertava o povo de Israel usando os profetas. Nós temos hoje a palavra de Deus nos alertando dia após dia de como nós devemos agir. E não é diferente do que ele alertava o povo seu, o povo escolhido do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver agora, no versículo 11, a punição de Jeoacás, que é um dos reis de Judá. Então, vamos lá. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu desse lugar, jamais tornará para ali. Então, Jeoacás, né, que também era chamado de Salum, rei de Judá, ele sofreria punição. Ele iria sair daquele lugar, da casa, né, e nunca mais voltaria para aquele lugar. Mas o lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Aí no versículo 2, Deus fala através de Jeremias. Nós podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 29 a 34. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 a 34. E diz o seguinte, 29 a 34. Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Então, nós vemos que Jeoacás substituiu o rei Josias. E ele seria punido. Tá certo? Jeoacás seria punido com a saída da terra de Judá e nunca mais voltaria àquele lugar. Eu não li até o versículo 34, né? Vamos continuar então. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Então, o que foi profetizado aqui aconteceu. Tá certo? Jeoaquim recebe a punição conforme a sua personalidade. Agora vamos ver a punição de Joaquim.
que era uma pessoa egoísta, egocêntrica. Vamos ler aí versículos 13 a 15 e o 18, 19. Então, vamos lá. Agora, no versículo 13 do capítulo 22 de Jeremias. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário, que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. Reinarás tu, só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso o teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Então, Deus fala bem claro para Jeoaquim: você pratica só coisas erradas. Você é egoísta, egocêntrico. Pensa que vai reinar só porque está construindo um castelo bonito, né? Maravilhoso. Você tenta ficar da mesma forma que o rei da Babilônia, né? O rei da Babilônia tinha um grande castelo, grande construção. E Jeoaquim estava querendo fazer as mesmas coisas que fez o rei da Babilônia. Só que Jeoaquim se valia do serviço das pessoas e não pagava, não retribuía, não lhe dava o salário, não dava o salário para a pessoa. E pensava somente nele. Olha no versículo 14. Edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Abria janelas, né? Ele abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Então, nós vemos aqui o que Jeoaquim estava fazendo, governando somente para a sua própria satisfação, seu próprio bem. No versículo 18 e 19 diz, portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão dizendo, ai, Senhor, ai, sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão longe, para fora das portas de Jerusalém. Então, nós vemos aqui a profecias contra Jeoaquim, o rei de Judá. Nós vimos, nessa passagem que nós acabamos de ler, um rei, um governante egoísta, inconstante, tá? Ímpio e prejudicando toda a nação. Interrompeu as reformas. Josias havia iniciado as reformas buscando voltar para Deus, orientando o povo a obedecer os mandamentos de Deus. Só que Jeoaquim fez tudo ao contrário. Se afastou de Deus e governava para o seu próprio prazer. Ele era um homem religioso. Ele governava em nome de Deus, mas não tinha consideração pela palavra de Deus. Nem respeitava o povo de Judá. Ele oprimia o povo para manter sua pompa e extravagância. Nós vimos aí no versículo 13 até o versículo 17, nós vemos essas coisas aí do capítulo 22. Ele sendo egoísta, egocêntrico, castigando o povo, sacrificando o povo somente para o seu próprio bem, para as suas extravagâncias, né? Querendo construir grandes castelos, um grande castelo, para se opor ao rei da Babilônia. Por causa do livre-arbítrio, irmãos, um governo deste tipo. Porém, a seu tempo vem a punição. Nós vimos isso aí no versículo 18 e 19. Deus falando que por causa dessas coisas, Jeoaquim será punido. Só que junto com o rei, a nação será também punida. Porque se deixou levar por aquilo que o rei apregoava e se esqueceram da palavra de Deus. Jeremias alerta o povo de Jerusalém para que eles despertem e voltem a seguir o Senhor. A insistência constante de Jeremias é essa.
Aí no versículo 20 a 23 ele diz: sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama, ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes os ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então, certamente ficarás envergonhada e confundida, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias, como da que está em parto. Então, Deus falando, olha, a seu tempo vocês vão ser castigados. Busquem a Deus. Jeremias está alertando, enquanto é tempo. Essas pessoas estavam se deixando influenciar pelos governantes e responsáveis, estavam se desviando do caminho do Senhor, né? E está recebendo uma volta atrás. Não segue essas pessoas. Mas o povo se deixava influenciar por tudo, né? Jeconias, que é Joaquim, também agiu contra a vontade de Deus e também foi punido. Veja o versículo 24 a 26 agora, a punição de Jeconias, também chamado de Joaquim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos ao Deus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Então, Deus está dizendo, né, fazendo uma profecia contra Jeconias, rei de Judá, do que ele iria ser punido. O anel de selar, na mão dos reis, servia para autenticar documentos oficiais, né? Nós tínhamos aquele selo, nós já comentamos isso quando estudando o livro de Apocalipse, né? Colocava a cera num documento e o rei pressionava com o anel, identificando que era ele que estava autenticando aquele documento e era o símbolo da realeza, do poder, né? Esta comparação mostra que Jeconias não era representante de Deus na terra e nem investido da autoridade dada pelo Senhor. Ele não era investido dessa autoridade, porque Deus fala para ele, ó, tão certo como eu vivo, no versículo 24, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse, se ele fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Mesmo que ele fosse investido da autoridade dada por Deus, Deus arrancaria, porque Joaquim não estava fazendo o que era correto diante de Deus, né? Mas ele não era investido da. Por isso que o rei não voltará mais para a terra onde seus antepassados viveram. Olha o versículo 27. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Então nós vemos que todos os reis de Judá serão punidos. Então agora nós estamos no capítulo 23, terminamos o capítulo 22, vamos para o capítulo 23. Agora, a profecia é contra os falsos profetas, aqueles que profetizavam para o povo que tudo estava bem, que nada de mal iria acontecer, que contradiziam a profecia de Jeremias, levando o povo a não dar crédito às profecias de Jeremias.
a ridicularizarem Jeremias. O povo de Judá tinha suas responsabilidades também, porque eles se deixavam influenciar e buscavam outros deuses. Mas, ai dos profetas, ou seja, ai dos sacerdotes que dirigiam o povo, ai dos profetas que falavam coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. Esses sofreriam uma punição enorme também, porque estavam desviando o povo. Hoje em dia, nós vemos muito disso também. Pessoas que não pregam a sã doutrina, que não usam a Bíblia, que falam em nome de Deus, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes enganam o povo e levam o povo a seguir coisas, adorar coisas, ao invés de adorar a Deus, ao invés de louvar a Deus. Então vendem a lenço com suor do rosto, outros vendem pedaço da cruz de Cristo, né? Água benta, e assim por diante, irmão. Nada disso é bíblico. Mas tem falsos pastores hoje desviando muita gente. Ou pregam prosperidade, que Deus vai fazer tudo por nós. Contribua com seu dízimo, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Você vai ser bem abençoado se você contribuir. E Deus nunca falou nada sobre isso. E naquela época não era diferente também não, irmão. Neste capítulo 23, Deus vai alertar quem são os grandes responsáveis por levarem o povo do Senhor até uma situação de degradação espiritual e moral. Eles também serão castigados, diz o Senhor. Olha aí versículo 1, versículo 2, do capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então Deus está falando, profetizando contra os falsos pastores, os falsos profetas, dizendo: vocês não estão reunindo as minhas ovelhas, vocês não estão direcionando o povo para o caminho correto, vocês estão afugentando o povo, vocês não estão cuidando delas. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então Deus está deixando bem claro para os líderes do povo: vocês serão castigados, vocês estão agindo errado. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que antes de concretizar seus planos de punir a nação, ele já deixa claro para o povo uma promessa de restauração e conforto. Então, Jeremias está profetizando o que vai acontecer no futuro. E já está, Deus profetizou que vai restaurar e vai confortar o povo. Olha os versículos 3 e 4. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Deus está avisando os pastores: vocês desviaram o povo. Vocês fizeram com que os povos acreditassem em falsas profecias. Vocês levaram o povo a adorar outros deuses. Vocês serão castigados. Mas avisa o povo, Jeremias, que o próprio Deus vai recolher as suas ovelhas, aqueles que restarem depois do exílio lá na Babilônia. Eles seriam levados cativos para a Babilônia, mas depois Deus vai restaurar esse povo que sobrar, o povo já purificado. Então, no versículo 3, versículo 4, Deus deixa esse conforto para o povo. Vocês
voltarão a morar na terra que eu prometi aos seus antepassados. É isso que Deus está dizendo. Vocês serão purificados e voltarão. Então, nós vemos aqui, nesses versículos, o amor grande de Deus para com a humanidade. Nós podemos traduzir isso para os dias atuais. Deus tem um grande amor. Ele vem avisando, através da sua palavra, como o povo deve se comportar, o que o povo deve fazer para ser abençoado enormemente por Deus, tanto materialmente, mas o mais importante, espiritualmente, obter a vida eterna, através do sacrifício de Cristo Jesus. E muitas vezes o povo não dá ouvido, ou se deixa levar por falsos pastores, se deixam levar por mensagens erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso acontece hoje em dia ainda, da mesma forma que acontecia naquela época, quando o povo preferia ouvir mentiras do que a verdade, e se deixava levar por essas mentiras, porque era mais confortável se deixar levar pelas mentiras, né? Nada vai acontecer, o que Jeremias está falando não tem sentido, é tudo bem, continua do jeito que está, não precisa mudar nada não, está tudo bem, tudo tranquilo. E hoje nós vemos muito disso, né? É uma pena, irmão, mas essa é a característica do ser humano. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor, que é a salvação que ele deixou para nós através de Cristo Jesus. Temos que estar convictos, passar isso para as outras pessoas, mesmo que as pessoas não acreditem. Vamos falar a verdade para elas, assim como Jeremias estava fazendo com o povo de Judá. Estava alertando do que iria acontecer. Estava falando sobre o amor de Deus. Estava falando Valdir, que Deus não convive com pecado. Nós vamos finalizar por hoje nesse versículo 4. Então, no próximo domingo, nós vamos dar continuidade, a partir do capítulo 23, versículo 5. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos finalizar por hoje. Eu vou pedir ao irmão Ivan que nos dirija numa oração, Ivan, pode ser? O Ivan não está conseguindo abrir. abriu, Ivan. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, podendo cultuá-lo livremente, Senhor, obrigado por isso. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, abençoando aquelas pessoas que não podem fazer, Pai, uma reunião, um culto de adoração a Ti, porque não é permitido. Que o Senhor abençoe, Pai, a nossa família da carne, a nossa família cristã, que o Senhor esteja abençoando cada um. Os pedidos de orações, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e o teu espírito na vida dos médicos e dos enfermos. Também, Senhor, agradecemos pela vida daqueles que foram curados e estão se restabelecendo. Nós sabemos que o Senhor entra com a providência, mesmo antes da gente imaginar ou pensar. Obrigado, Pai, pela vida de Jeremias, pelos avisos que foram dados naquela época e que servem para nós hoje também. Que o Senhor esteja abençoando também a vida do Valdir, que se esmera, Senhor, para estudar e nos passar os estudos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ofertado a nós. Que o Senhor aceite o culto que irá por vir e que seja um aroma agradável a Ti. Que nós possamos fazê-lo, Senhor, com dignidade e com honra. E os louvores, a mensagem, tudo que está por vir,
fique gravado nos nossos corações e que o Senhor aceite. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor.